aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Investir é Maratona. Thiago aqui hoje para fazer conteúdo para você conceitual. A gente vai passar um conceito muito utilizado por investidores de primeira viagem. Então, um erro comum que os investidores de primeira viagem fazem ao começar a querer investir. E esse erro é nada mais, nada menos do que investir pensando em curto prazo e investir baseado em rentabilidade. Então, sabe aquelas tabelas que saem muitas vezes na internet? Os melhores investimentos do primeiro trimestre de 2021 e os piores investimentos do primeiro trimestre de 2021. Então, geralmente quem está começando quer se basear por isso. Então, olhar aquela rentabilidade e dizer, esse investimento aqui, progrediu muito, então eu vou investir nessa empresa. Ou aquela empresa regrediu muito nesse primeiro trimestre e eu não vou investir nessa empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse vídeo, na segunda etapa dele, eu vou apresentar justamente uma tabela, uma lista atual do primeiro trimestre de 2021 com os melhores investimentos, entre aspas, ou seja, os que deram maior rentabilidade no primeiro trimestre e os que deram pior rentabilidade no primeiro trimestre de 2021. Vocês vão ver que na tabela de cima, dos maiores investimentos, dos melhores que deram maior rentabilidade, tem algumas empresas que não têm muitos fundamentos. Vocês vão ver que a longo prazo isso traz um risco adicional para o investidor. Vocês vão ver o contrário também. Empresas que estão no bloco de baixo, ou seja, tiveram rentabilidade baixa, tem empresas com ótimos fundamentos. E se você pegar na base histórica, você vai ver que entregou muito resultado para o acionista. Então, o que eu quero mostrar com esse conceito? Que você tem que se aprofundar um pouquinho mais no seu estudo. Você não pode ficar tanto na superficialidade, Você tem que analisar os números e fundamentos, entender o que aquela empresa faz, para daí sim colocá-la na sua estratégia de investimento ou não, Mas você tem que entender um pouco os números. Eu não estou falando para mergulhar, se aprofundar e saber todos os detalhes. Um investidor comum, que ganha dinheiro fruto do seu trabalho, do seu suor, ele não tem tempo para ficar se aprofundando e estruturando uma carteira. Ele tem que olhar os números, o básico, entender o que a empresa faz e diversificar para conter os erros que todos vão cometer. Inclusive, quem se aprofunda muito também vai cometer erros, porque a gente não tem o dom de prever o futuro. Então a gente tem que o quê? Jogar a nossa rede no maior número de ativos bons, com fundamentos, para a gente pegar de fato aqueles que vão fazer a diferença grande no nosso investimento a longo prazo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, é esse conceito, para você deixar de analisar rentabilidade, preço, você tem que analisar fundamento, você tem que pensar com cabeça de sócio, ou seja, se eu fosse abrir esse negócio, essa empresa vai me dar lucro? Porque quando você vai pensar com cabeça de empreendedorismo, você jamais ia querer abrir uma empresa que dá prejuízo. E por que quando você está falando de investir, você fica louco para investir em empresas que dão prejuízo de repente, porque ela dá uma rentabilidade de curto prazo alta? Então essa mente que você tem que ter, porque você vai ficar rico e vai enriquecer com o fruto do seu trabalho. O mercado financeiro ele é uma ferramenta para você acumular patrimônio e aí sim, a longo prazo, esse patrimônio crescer de forma exponencial. Mas é a longo prazo, eu estou falando de 15, 20 anos. Não existe mágica. Se você está procurando investimentos de curto prazo, aqui no canal você não vai encontrar. A gente faz conteúdos robustos para você, investidor comum, conseguir construir o seu patrimônio no decorrer da vida e não ter preocupação, ter tranquilidade financeira, estruturando uma carteira robusta e diversificada. Então, a seguir, fique com os exemplos que eu vou mostrar dessa tabela e eu vou me aprofundar um pouco mais na Embraer e na EZTEC por conta do resultado deles no primeiro trimestre de 2021. E aí, turma, tudo bom? Se você é novo aqui no canal e chegou até a segunda etapa, já se inscreve aí para acompanhar nossos conteúdos. Aqui é sempre assim, a gente mostra na primeira etapa o conceito que a gente quer apresentar e depois a gente mostra exatamente o conceito na prática. Então aqui eu vou mostrar os 20 melhores papéis do IBRX 100 no primeiro trimestre de 2021. Então aqui são os melhores e tem a tabela aqui embaixo com os piores, certo? Eu não gosto muito de falar em empresa que não tem fundamento, eu gosto só de falar das que tem fundamento, mas para esse vídeo específico, então a gente vai falar da Embraer aqui,
que está como segundo colocado no ranking de rentabilidade do primeiro trimestre, certo? E também aqui embaixo, aí, nos piores, eu vou falar aqui, por exemplo, da EZTEC, que é a 98ª de pior rentabilidade, na verdade, né? Então eu vou mostrar os números dessas duas empresas. Mas, como eu gosto de falar só de empresa boa, vamos falar aqui da parte de cima, né? A gente tem TIM, que tem ótimos fundamentos, o próprio Banco do Brasil, né? Eu não costumo aí investir pessoalmente em empresas estatais, mas não há nenhuma dúvida que o Banco do Brasil tem ótimos fundamentos, né? Magazine Luiza também, outra empresa de bons fundamentos. Então aqui nos piores, a gente já falou algumas empresas de bons fundamentos. Então não pode se basear em rentabilidade ainda mais de curto prazo, né? Se a gente pegar essas tabelas, vai parecer que essas empresas são as ruins e essas aqui de cima são as boas. Então eu vou mostrar aqui a Embraer primeiro e depois a EZTEC, que é a penúltima, né? E a Embraer, que é a segunda melhor, entre aspas, de rentabilidade do primeiro trimestre. Então vamos a Embraer primeiro, vamos fundamentei, vamos ver os números da empresa, né? Parte aqui de governança atende, né? Só N, 100% tag along. Então, parte de governança a empresa atende. Mas vamos aos números, né? O resultado. Então aqui, ó, EBITDA, né? Esse ano negativo, ou seja, resultado operacional da empresa negativo, resultado financeiro negativo, lucro líquido, né? Já há 3 anos seguidos no prejuízo, e esse ano, o último ano que passou, um prejuízo de 3,5 bilhões, né? Um prejuízo enorme. Dívida muito alta, né? Na casa dos 13 vezes o EBITDA, aqui, né, em 2019, e ainda em 2020 quase dobrou aqui de tamanho a dívida, indo para 23 bilhões de reais, e o EBITDA negativo, por isso que a conta nem dá para fazer, né? Fluxo de caixa CAPEX, ou seja, o quanto que a empresa gerou de dinheiro, olha aqui, 7 bilhões negativo, né? Então, não há dúvidas, né, que em números a empresa não vem entregando resultado, e olha só, né, no primeiro trimestre foi uma das maiores rentabilidades, mas a gente já vai falar um pouco mais disso em questão de rentabilidade, porque o que importa no longo prazo é crescimento de lucros, ok? Guarda isso. Vamos para a EZTEC, uma empresa aqui que também tem todos os quesitos de governança, né, para ser sócio, novo mercado, 100% ON, 47% de free float, então todos os dados aqui, né, suficientes. Vamos para os resultados, então. É uma empresa, né, de um setor cíclico, mercado de construção civil, mas é uma empresa que mesmo nos anos ruins, entrega lucro para o acionista. Ou seja, teve alguns anos péssimos aqui, acho que 2016, 2017, para o mercado de construção civil, e a empresa entregou lucro. As margens muito boas, né, margem líquida do setor, ou seja, quando da receita vira lucro, na casa dos 40%. Uma empresa que não tem dívida, né, dívida controladinha sempre, e fluxo de caixa CAPEX aqui, né, dessa vez, desse ano, agora o último ano, um ano negativo, mas empresa sempre lucrativa, né? Então, uma das melhores do setor aí, se não a melhor do setor de construção civil, lembrando que é um setor cíclico e a gente tem que saber quando investe, né? Então vamos para aqui o resultado da EZTEC, aqui é no longo prazo, né? Então vamos analisar a empresa, vamos pegar aqui de 2011, janeiro de 2011, para pegar 10 anos de resultado. A empresa estava na casa dos R$6, né, como você pode ver, e hoje a empresa está na casa dos R$33, ou seja, em 10 anos valorizou consideravelmente, né, quem investiu na empresa. Vamos para Embraer agora, né, que é o contrário. Vamos pegar aqui janeiro de 2011. Janeiro de 2011, então a empresa estava na casa dos R$12, certo, por ação, e hoje está na casa dos R$14 por ação. Então, gente, no longo prazo, o que a cotação acompanha? A curva de lucros. Então, se a Embraer teve uma curva de lucros, né, para baixo, ou seja, prejuízo, e está caindo, a cotação também vai seguir o mesmo caminho. E a EZTEC, enquanto, né, continua entregando resultados, vai crescer. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que no longo prazo o que importa é o fundamento das empresas, como a gente analisou aqui. Então, a Embraer, que teve um dos melhores resultados do primeiro trimestre, os fundamentos estão bem aquém, né? Então, é uma empresa com muito risco, não quer dizer que ela não pode recuperar, mas, né, a probabilidade de empresas ruins fazerem o turnaround
é muito menor do que uma empresa bem gerida continuar crescendo e continuar entregando resultados aos acionistas. E o que a gente tem que fazer como investidor comum? Colocar a probabilidade ao nosso favor e proteger os nossos erros com muita diversificação. E outra coisa, né? Empresas aqui, né, que não estão nem entre as piores e as melhores, são as empresas aí, tem muita empresa muito boa, né, que você, não vou investir porque não está entre as melhores, caso de várias, né, caso de VEG, caso de Lojas Renner, caso de várias empresas aí que são muito bem geridas e entregam muitos resultados, e a gente já conversou aqui no canal. Então esse era o conteúdo hoje que eu queria passar, para não se basear em rentabilidade, principalmente se você está começando a investir, analise, né, de forma simplificada as empresas que você quer investir, não precisa se aprofundar, mas tem que olhar os fundamentos para entender e investir e montar uma carteira bem estruturada. Então é esse o conteúdo de hoje, lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.